Boa noite, pessoal. Aguardando o pessoal entrar. Começando a nossa live livre com temas sobre harmonização facial e demais dúvidas dos pacientes. Tem sido dias muito loucos ultimamente. Nossa Senhora, que povo doido. Boa noite, venham entrando. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Pessoal de Portugal. Meu Deus, estou me sentindo importante agora. Ai, gente, obrigada. Como tá desgastante esses dias. Acho que eu tô até com a energia meio baixa aqui e nem tô falando da conta de luz. Pessoal do céu, muita doideira. Eu vim aqui abrir essa live para vocês, bater um papo sobre algumas... Beijo, pessoal de Manaus. Se eu fico fazendo isso, daqui a pouco o povo vai me xingar, que é muito desrespeitoso. Certo, eu vou responder as dúvidas aqui ao vivo. Eu vou deixar aqui essa primeira pergunta da Di Bortoleto. Uma pessoa que já fez rinoplastia e não ficou legal, se dá para fazer comigo? Pessoal, eu vou hoje deixar esse tema aqui pra gente bater esse papinho. Faz um milagre em mim, doutora. Ai, eu agradeço tanto a Deus pelos dons. A gente só não dá jeito pra morte, mas tem muita coisa. Calma, povo do Senhor. Queria saber, jeitarara. Certo, vamos lá. Primeira coisa, eu vou responder a pergunta sobre a rino. Um paciente que já fez rinomodelação, rinoplastia, ácido hialurônico, escambau, acidente de carro, a gente, como buco, nessa área de residência, nessa área de atuação, a gente pega muito caso feio, muito paciente com lesões graves. Então, assim, pode fazer um procedimento? Aí existe aquilo que eu sempre falo para vocês a respeito do tudo posso, mas nem tudo me convém. O paciente fez uma rinoplastia, eu preciso saber com quem, porque cada profissional tem uma linha de assinatura. Isso é um fato. Aqui em Campo Grande, acho que isso é meio comum já. A gente sempre sabe quem ou não deixa algum tipo de procedimento a desejar, ou então tem alguma linha de trabalho que não atende aquele perfil do paciente. Mas tem muitas coisas extremamente importantes que tem que ficar aqui bem frisadas, de forma a que todos entendam. Então, um paciente que já fez cirurgia de rinoplastia, se ele estiver insatisfeito, e aí vai depender muito dos motivos que levam à insatisfação, porque a insatisfação, ela pode, com toda certeza, depender muito do perfil de cada paciente. Se você estava bem, se você se fez um bom pós-operatório, teve paciência de aguardar o seu procedimento ter resultados, porque simplesmente não é mágica. Um paciente faz procedimento, gente, uma rino, qualquer outra coisa, o período de cicatrização e de adaptação da pele, ele tem que ser respeitado. E infelizmente, não sou eu quem controlo isso. Já pensou se todo mundo fizesse qualquer intervenção e num passe de mágica ficasse do jeito que o paciente imaginou na cabeça dele e não dentro dos limites possíveis? Então, o bom senso, ele sempre vai girar em torno das reintervenções. Posso fazer? Eu estou descontente por qual motivo? Porque tem paciente, desculpa o termo, tem paciente que é sem noção, tem paciente que tem a memória curta, tem paciente que não se cuida e quer pôr na conta do profissional, e isso em todas as áreas. Então, assim, quando um paciente chega para mim com histórico de insatisfação, em qualquer caso, eu gosto de saber
como foi o procedimento, em que período você passou pelo procedimento, você se cuidou no seu pós-procedimento, qual era a proposta com esse profissional quando você o procurou. Isso é extremamente importante, até para não gerar expectativas irreais, mas hoje em dia com a internet as pessoas têm um bom senso, acho que eu não posso nem chamar de bom senso, muito deturpado. O problema é o pós. Muitas vezes o paciente tem um bom procedimento, sim, Edna, muitas vezes o paciente tem um bom procedimento, tem uma excelente equipe de atendimento, mas ele não respeita as regras do pós. E não dá para falar quando você faz um procedimento estético no ser humano que tudo é calculado. Qualquer pessoa, qualquer profissional que trabalha com seres humanos, obrigada, Jana, seres humanos são pessoas, sim, são pessoas que lidam com frustração, expectativa, lidam com o próprio corpo desse ser que está ali. Então, se o paciente tem tendência a ter queloide, se o paciente não se cuida, se o paciente fuma, se o paciente omitiu algo durante o período de análise, se o paciente, eu acho que o principal de tudo é essa distorção de imagem. Vocês estão me vendo com filtro. Ai, doutora, por que você não dá a sua cara para bater aqui sem nada? Gente, eu trabalhei o dia inteiro, não sou obrigada a me sentir feia. Agora aqui, mas tá todo mundo vendo ao vivo que tem que tem um filtro nessa foto. Agora, você tem que ser muito. Ontem eu fiz uma consulta com uma paciente jovem, 25 anos, que quer fazer rinomodelação. Ela, pra mim, tem um nariz lindo. Só que, se eu me dispor a intervir no nariz dela, ela precisa compreender que existem intercorrências, que existe a insatisfação pessoal. Imagina uma pessoa que está passando por algum problema no casamento, que tem um companheiro abusivo, que tem um círculo familiar tóxico, isso é tão falado hoje em dia, e essa pessoa, ela simplesmente joga sobre o profissional todas as suas frustrações. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Então, quando a gente fala em reintervenção, nós precisamos de muita cautela. Primeiro, para não crucificar o profissional anterior que fez. Tem muita gente incapacitada, mas sim, tem muita gente que faz procedimento nos outros e acaba levando a fama por descuidado dos pacientes, ou então algo pouco pior. Você procura um profissional para fazer uma intervenção no seu nariz, porque a queixa sobre o seu nariz é a ponta gordinha. E aí esse profissional cria como solução, sim, E esse profissional cria como solução o uso do ácido hialurônico. Aí você vai responder para mim, isso vai resolver? Eu vou até tomar um gole de vinho. Não vai. Eu quero que essa live fique aqui gravada, porque até esses dias as concorreters falam, ai, a doutora não sabe nada de nariz. Eu não sei nada de nariz, né? Na capacidade delas, realmente. Acho que eu tenho muito a aprender. Mas se tem uma coisa que eu sei, que eu dou essa carinha tapa aqui, é que ácido hialurônico não serve para rejuvenescimento, tampouco para intervenções em nariz. Por quê? Eu já expliquei isso em outra live que eu deixei aqui gravada, deve ter 1 ano mais ou menos. Ácido hialurônico é uma geleia, é um gel com grânulos de moléculas de ácido hialurônico que são infladas no rosto de acordo. Ai, amiga, a vida é assim. A Kátia, minha amiga, fez curso comigo de pós
Né, Kati? Como a vida é difícil. Simone, minha paciente, mas gente, não deixa eu perder a linha de raciocínio pra eu vir me xingar aqui depois. Ácido hialurônico não serve para nariz porque ele tampouco serve para preencher, para dar volume. Ele não trata, ele não tem propriedade, ele é mole. Como que ele vai dar sustentação e afinar? Pegue uma bexiga, encha de água e tenha o mesmo resultado na ponta do seu nariz, porque é exatamente isso que ele vai fazer. Então, às vezes, você ficou insatisfeita, mas a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Como era o seu antes? Como você chegou? Oferta a todo momento da imagem, ela é algo prejudicial para que a gente... Sim, exatamente. Ai, gente do céu. Ai, vocês deixam eu louca. Eu tenho que beber mais pra fazer live. Eu não consigo fazer nenhuma live sem uma taça de vinho, porque simplesmente vocês me deixam louca. Mas vamos lá. Como você chegou pra esse profissional? Desculpa o termo que eu vou usar, gente. Eu sei que às vezes parece até deselegante pra uma doutora falar dessa forma, mas às vezes o paciente chega lá todo cagado e quer que você limpe ele com cotonete. Vocês estão me entendendo? Às vezes a pessoa chega com uma situação tão além ou numa situação tão complexa que ela não compreende. Não tô falando que é seu caso, que você tá mandando mensagem aqui pra mim, mas como era o seu antes? Você conseguiu expor exatamente isso para o seu profissional? Ele foi 100% honesto em dizer para você que o seu corpo tem um limite. E é isso que as pessoas não entendem. A pessoa tem sobrepeso, ela quer ficar com uma papada de uma pessoa que está abaixo do peso, extremamente... Ela não vai conseguir. Isso é humanamente impossível. E quando eu falo que nós não conseguimos prover os milagres, é sobre isso que os pacientes não entendem. Gente, eu ganharia rios e nadaria em vinho o dia inteiro se eu falasse: vai ficar exatamente assim da noite para o dia. Eu vou te dar uma cápsula que eu consigo interromper todo o mecanismo de cicatrização do seu corpo para que não haja nada. Gente, não tem como. Você manda fazer um vestido na costureira, por quantos ajustes esse vestido não passa? Você pede uma comida no restaurante. Eu vou falar agora como dentista. Se você não escovou sua língua direito nesse dia, o paladar da comida certamente vai ser diferente. E aí a culpa é do chefe? Às vezes, o que é difícil admitir é que a culpa é nossa e a gente quer colocar a culpa em alguém. E isso é muito complicado, extremamente complicado. Insatisfação também é algo pessoal, muito pessoal. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso para não gerar problemas para nós e para os demais. Porque para tudo existe tempo e existe uma coisa chamada respeito. Limite, respeito. E não só simplesmente colocar no padrão do profissional uma situação X que não tem nada que não possa ser feito a não ser esperar. Uma outra coisa super importante que aparece muito no consultório e eu tenho que deixar aqui bem claro com vocês. Já falei sobre isso no outro vídeo e quero... Sim, com certeza. Passado 1 ano do seu procedimento, você pode sim reintervir, certo? Se dentro dos teus exames de imagem a sua estrutura não estiver comprometida, você tiver ciência de que esse nariz, olha só, um paciente, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, que faz intervenção no nariz, mas não cumpre o pós da maneira adequada,
simplesmente, vamos falar de uma coisa assim, o que é não cumprir o pós da forma adequada? Não cumprir o pós da forma adequada, muitas vezes, para um caso de rinomodelação, é simplesmente não usar os curativos pelo tempo necessário. Um paciente que faz rinomodelação definitiva precisa se comprometer, por mais desconfortável que isso seja, a usar o curativo, no caso dos procedimentos que eu faço, por 30 dias. Doutora, e se eu não usar o curativo? A gente entra aí no pensamento contrafactual. E se eu não usar o curativo? Bom, se você não usar o curativo, com a agitação, com o dia a dia, os edemas, os líquidos linfáticos, até por conta da intervenção, podem migrar para esse nariz que está em processo de cicatrização, com fio, com o que quer que tenha sido feito, gerar um acúmulo de líquido e levar a um edema que vai acabar engrossando a pele do seu nariz. Isso é normal? Isso é normal. Isso pode acontecer? Pode, principalmente nos casos de lipo de papada e de rinomodelação. Então, quando o paciente se submete a um procedimento, não tem tempo, não tem cuidado com o seu nariz, é um paciente que muitas vezes não pode revogar depois um resultado, porque, infelizmente, como eu digo e repito aqui para vocês, nós que somos da área da saúde, obrigada, nós que somos da área da saúde trabalhamos com meios e não com finalidade. Independente de tudo, o paciente saiu melhor do que entrou para os fins que ele te procurou, ou seja, houve algum refinamento, houve uma melhora na papada, houve melhora nas marcas de expressão, esse paciente aguardou por todo o tempo a sua recuperação? Esse paciente está passando por algum processo inflamatório sistêmico? Imagine só se a gente pudesse controlar tudo. O controle de tudo daria uma chave de ouro. Obrigada, gente. Daria uma chave de ouro para os profissionais da saúde, para os profissionais da estética. Hoje em dia, existem muitas áreas que praticam a estética, tanto procedimentos corporais como os procedimentos faciais. Essa era uma live rápida, gente, para explicar mais ou menos isso para vocês, porque todo mundo que está do outro lado, essa questão de depositar 100% da situação em algo que não tem um controle 100%, isso é muito difícil. É muito difícil também ser profissional dessa área, é muito difícil lidar com expectativas, lidar com falta de respeito, é muito complicado. Então, sempre que vocês puderem, procurem um profissional que seja o mais transparente possível. E ainda assim você corre o risco de que o seu corpo, a sua natureza, ela não corresponda. Mas eu fiz tudo igual o da fulana. Por que o da fulana ficou? Esse japonês é meu amigo, ó, tem uma pancada de tempo. Fala sério, dá pra ser amigo do pessoal das outras áreas, não é mesmo? Gente, é isso. Eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Se eu pudesse deixar um conselho profissional, aguarde mais 6 meses, como você relatou aqui, tem apenas 6 meses. O nariz ele precisa de 1 ano, afinal de contas são várias estruturas, músculo, pele, cartilagem, todo um sistema físico que integra esse nariz. A gente não consegue desacoplar uma parte do corpo para fazer um procedimento, colocar ela de volta. Infelizmente, todo o corpo precisa nos ajudar e responder. Ai, povo do céu, eu recebi muita pergunta a respeito de repouso, a respeito de produtos. Eu deixo sempre bem claro aqui que eu não há 1 ano e 6 meses. Então, você pode sim procurar o profissional. Primeira coisa, procure o profissional que executou o procedimento, explique a sua queixa educadamente, mostra para ele, faça um comparativo de fotos reais.
Às vezes você melhorou, mas não melhorou o quanto você deseja, mas o seu corpo ele tem um limite. E procure sim alguém depois disso, caso vocês não entrem num acordo, né? Não entrem num ponto comum para resolver esse ponto do seu nariz. O nariz, eu falo para todos os pacientes que me procuram no consultório, para todo mundo que está perto de mim em alguma situação. Nariz é o procedimento que mais... Ai, meu Deus, Cleide, sua doida. Eu mesmo você. Gente, nariz é o procedimentos em nariz, intervenções em nariz, tirando, claro, a questão da face, são os procedimentos que mais têm pontos de insatisfação. E eu não estou falando de erro, eu estou falando em insatisfação. Porque quando existe uma cicatriz na mama causada por um procedimento, quando o paciente às vezes faz uma lipoaspiração, outro profissional, e não fica satisfeito, ela tem a roupa, ela ainda tem um viés para esquecer, mas a face, ela tá no meio do rosto. A face, gente, o nariz, ele tá no meio do rosto. E é muito difícil você acabar tendo menos ansiedade e deixar o momento passar quando se trata de intervenções nessa região do corpo. Então, quando a gente fala em nariz, o nariz ele é todo um conjunto harmônico que necessita sim um pouco de bom senso do profissional, claro, mas aí já é a minha linha. Eu levo muito em consideração a opinião do meu paciente. Então, se o paciente chega para mim e fala, eu procuro um resultado X, claro, eu procuro um resultado específico. Isso é extremamente importante porque não adianta fazer de forma que os outros não compreendam, que o paciente vai ficar insatisfeito e depois falar para ele, isso era o máximo que podia. Você precisa sim saber quais são as expectativas, principalmente com relação a nariz. A insatisfação, ela mora muito mais no desejo do paciente de algo específico, então a gente tenta reproduzir, mas infelizmente topamos aí com algo chamado natureza, e a mãe natureza é o que manda em tudo. Então, tentamos nos ajustar, tentamos ser honestos 100% sobre todos os resultados, a paciência e o tempo de pós-operatório. Sim, amanhã a gente vai se ver em Simone. A Simone amanhã vai aparecer. Gente, eu vou aproveitar, agora já estou menos estressada, eu vou tomar mais um gole de vinho grande aqui. Ô, Jesus. Acho que as próximas lives eu vou fazer tomando rabo de galo. E pelo amor de Deus. Gente, nariz mais robusto, rapaz. Olha, se combinar com o seu rosto, como eu digo para as pacientes, tudo é visagem. Se a visagem combinar, vai depender. Você vai querer ter isso pro resto da vida? Isso é muito importante. Nariz, procedimentos... Tá gelado. Nariz e procedimentos não são coisas que a gente pode falar, ai, não gostei, mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Um negócio meio complicadinho. Ai, meu cabelo, é isso mesmo, gente. Então, enfim. Eu hoje concluí a segunda etapa do tratamento de uma paciente muito especial. Ela passou por uma transformação grande. Daquelas que vocês vão olhar aqui e vão falar, não é a mesma pessoa. Eu tenho o maior prazer com isso. Eu vou falar bem a verdade. É para isso que eu trabalho. E quando você faz a conclusão, lógico, graças a Deus tem muito mais gente feliz, né? Eu não vou ser nem Jesus, nem o homem, o cara, agradou todo mundo. Acho que se eu pudesse, eu falava, Jesus, me acuda. Às vezes eu falo com ele, ele deve olhar pra mim lá de cima e dar risada. Mas, gente, é sério, essa paciente que eu vou postar o caso amanhã, ela liberou tudo mais, até o nome, inclusive, e ela fez o nariz e fizemos a papada, fizemos um reposicionamento, fizemos colágeno, ela tá irreconhecível, então se preparem que amanhã teremos mais novidades, amanhã teremos o caso da linda, amada e simpática da Simone, que mandou mensagem aqui pra mim. Eu gostaria de agradecer, gente, eu faço lives rápidas,
até para não me estender muito aqui, eu espero das próximas vezes comunicar a vocês. Esse final de semana vai ter uma situação bem maravilhosa. Sim, os procedimentos são feitos em consultório, tá bom, gente? Isso é extremamente importante. Anestesia local, como se fosse fazer um implante de dente, como se fosse tratar um canal, recuperação rápida, um pós extremamente tranquilo, muito mais segurança para o seu procedimento. Acreditem em mim, quando você interfere, quanto menos você interfere no sistema geral, para alguns casos, é melhor. Então, como são procedimentos pequenos, são extremamente válidos em ser feitos no consultório. É possível resolver se não for nada ligado a contratura muscular, tá bom, gente? Obrigada pelo carinho que eu recebo de vocês. E isso é o que me motiva. Na verdade, de alguma forma, tentar fazer a vida dos pacientes melhor é o que vale a pena para tudo. Não tenho nenhum desejo de ser perfeita. Muito obrigada pelo carinho de todos. Ficou muita pergunta sobre ácido. Vou resumir, detesto ácido hialurônico. Todo mundo tá que sabe, meus pacientes. Tem novidades chegando. Eu sempre falo, obrigada, gente, que toda vez eu abro story aqui e falo, tem novidade, Dani, tô te esperando daqui uns dias. Sempre falo que vai ter novidade. Gente, é verdade, mas a gente aprende que quanto menos a gente especifica e fala as coisas, mais elas acontecem. Então aguarde para falar, olha bem que a doutora Yolanda falou, tá bom? Logo mais, com muitos mais depoimentos das pacientes. Ai, se a senhorita não se comportar, dona Marluce. Ai, meus cabelos estão arrepiados. É isso, gente, é isso. Bom, vamos ver que horas são. Olha, vai dar certinho 30 minutos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Que o Senhor esteja com todos vocês, independente do sentimento desse coração. Tá bom? Um beijão e até a próxima live. Falo com vocês depois. Tchau, tchau.